Então, a primeira coisa, todo este bimestre nós temos falado da linguagem e a cultura. E qual que é a nossa intenção, qual que é a habilidade que nós pretendemos entender aqui? Que a linguagem e a cultura e a relação da concepção de linguagem como a formação da cultura é o que dá a nossa identidade enquanto indivíduos particulares, mas também a nossa identidade coletiva. Ou seja, são as manifestações do ser humano. Manifestações particulares, porque acaba que a linguagem ela adquire uma forma pessoal, mas nós aprendemos a linguagem a partir do coletivo, certo? Nós vimos isso nas primeiras aulas. A linguagem que nós usamos, corpórea, falada, até mesmo o nosso olhar, ele parte da nossa experiência com os outros indivíduos. Tá claro isso? Então, a primeira habilidade nós falamos lá da importância da linguagem. Aí eu quero que vocês entendam duas concepções diferentes, que são a linguagem como a formação do indivíduo coletivo, que isso é para Aristóteles. Lembra lá, a máxima de Aristóteles: o homem é um animal racional político. Ele é político. Nós só somos homens porque nós estamos inseridos na civilização, na sociedade. Então o homem é um animal político, civil. E nós aprendemos essa política, como eu falei para vocês, a partir da transição da linguagem. Então, eu me tornei ser político porque eu nasci e fui inserido socialmente em um coletivo que me ensinou a ser político. Só que, ou seja, a transição da linguagem, aí que seria a tradição. Só que, na modernidade, nós vamos ter uma visão diferente, ou aliás, mais ampla. Para o Cassirer, nós não podemos entender o homem apenas como um animal político, porque além de fazer-se em coletivo, nós fazemos símbolos. Nós criamos coletivamente símbolos, símbolos de palavras, símbolos de significados, né? Nós criamos religiões que são tratadas a partir de símbolos. Então, questão na prova: como o ser humano deve ser entendido para a filosofia da modernidade de Cassirer? Como um animal simbólico. Então, para Aristóteles nós somos um animal cívico, político, e para Cassirer um animal simbólico. Ainda da antiguidade, nós já temos algumas problematizações sobre a linguagem. Quando o Platão, ele fala que a linguagem ela é fármaco. O que é o fármaco? Lembra disso? Remédio ou veneno. Por que remédio ou veneno? O que diferencia o remédio e o veneno é a dosagem. Então, Platão, nessa crítica, ele está expressando a ideia do seguinte: nós, enquanto seres da linguagem, usamos a palavra na dialética, ou seja, no diálogo de ideias, para encontrar a verdade. Mas a palavra pode ser usada como veneno, quando ela é uma retórica sofista. Aí aqui uma clara crítica de Platão ao grupo dos sofistas, que segundo ele, eram manipuladores da verdade. São os pseudos filósofos, né? Os sofistas. Porque enquanto os filósofos buscavam a verdade na visão clássica de Platão e Aristóteles, eles apenas buscavam enganar as pessoas, persuadir as pessoas. Ou seja, questão também da prova para vocês escreverem: o que a linguagem como fármaco? Ela pode ser um veneno se você utiliza ela para retórica sofista. Ou seja, se você utiliza a linguagem apenas para convencer as pessoas daquilo que você quer, e não a dialética, que é outra questão da prova. A dialética, que é o diálogo de ideias diferentes em busca da verdade. Claro até aqui? Alguma dúvida? Não. Então, dentro dessa ideia da retórica sofista, nós podemos entender também o que Wittgenstein traz sobre os jogos de linguagem. O que são jogos? Jogos são estruturas que têm regras, jogos têm interesses, jogos são feitos a partir de uma dinâmica própria. E quando o Wittgenstein traz a palavra jogos para falar de linguagem, ele está falando o seguinte: a linguagem ela é sempre um jogo, com regras próprias, com interesses próprios,
e que a linguagem, a palavra, ela muda. O sentido da palavra, ele depende do jogo que ele está inserido. Como não tem como eu jogar dama com as regras do dominó, não tem como eu jogar futebol com as regras do handball, eu preciso então entender que em cada momento, em cada jogo, eu preciso usar uma linguagem. Então, que aí é aquela ideia, né? Quando eu estou o meu lugar determina a linguagem que eu uso, porque é um jogo, é um jogo de interesses da linguagem. Por exemplo, se eu estou conversando com a minha mãe, eu adoto um determinado tipo de linguagem. Se eu estou conversando com o meu amiguinho, eu adoto outro estilo de linguagem. Então a linguagem, o jogo linguístico, ele é dependente do jogo que você está jogando, ou seja, do seu interesse linguístico. Tá claro isso? Isso é uma virada linguística. Wittgenstein representa a virada linguística. Por quê? A linguagem ela não é apenas mais entendida como palavra, ela é entendida como mais do que a palavra, a expressão, como nós vimos aqui com a Cassiele. O homem como um animal simbólico, que cria símbolos, significados. Ou seja, se nós criamos símbolos e significados, nós criamos a cultura, nossa identidade. E aí, você vai ver que a linguagem, não só o idioma, viu? Mas a linguagem, ela muda de cultura para cultura. Se eu estou num grupo que joga jogos online, por exemplo, eles vão ter determinado tipo de linguagem, determinado tipo de vocabulário. Se eu já vou para um grupo de skatistas, eles adotam outros tipos de linguagem. Ou seja, a identidade cultural é também percebida na linguagem. Então a cultura, existem duas visões da cultura, questões da prova para você descrever: cultura erudita e cultura popular. O que é a cultura erudita? Uma visão europeia, né? É uma visão padronizada da cultura, a visão eurocêntrica, que aí nós temos como raiz disso o Renascimento, que é a modernização que aconteceu na Europa entre o século XIV e o século XV, ao qual eles tinham a intenção de superar o teocentrismo e passar por antropocentrismo. Ou seja, o que é a modernização na visão renascentista? Tirar Deus do centro e colocar o homem, do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, a visão renascentista é uma visão erudita, ao qual nós, ocidentais brasileiros, herdamos. Nós, já falei isso para vocês, somos greco-romanos, judaico-cristãos, né? Filosoficamente analisando, greco-romano, judaico-cristão. Então, essa visão de uma cultura erudita, ou seja, uma cultura padrão, ela faz parte das produções artísticas e filosóficas das belas artes. E nós temos aí o Renascimento como um movimento artístico que buscou isso, com uma visão do humanismo. Saibam também para a prova, são representantes do humanismo na filosofia, Maquiavel, porque ele muda a visão de política, que era uma visão religiosa, e passa por uma visão humanística, o poder pelo poder. Galileu Galilei também é renascentista, faz parte dessa cultura. Por quê? Galileu vai propor a ideia da matemática. Segundo Galileu, o universo é escrito em códigos matemáticos e um livro aberto. Então eu posso entender a natureza, ou seja, eu posso usar a ciência para entender a natureza a partir da matemática. Até aqui tudo bem, gente? Então, cultura erudita, uma cultura padrão baseada na produção das belas artes, das grandes civilizações que nós temos aí como referência primeira, a Europa, dado que nós somos explorados pelos europeus, explorados, né? Vamos parar de usar colonizados. Então, popular, o que é a cultura popular? A cultura popular já é a identificação do pop, né? Do povo, que é a cultura do povo. Por exemplo, as cavalhadas de Pirinópolis é uma cultura popular, mas ela parte necessariamente de uma visão eurocêntrica, porque ela fala da guerra entre mouros e cristãos. Só que quando chega no interior de Goiás, na vivência da experiência desse povo, com a miscigenação cultural que aquele povo tem ali em Pirinópolis, a cultura que era erudita, a festa entre os mouros, a guerra que festeja, a festa que celebra a guerra entre os mouros e os cristãos, adquire uma cultura pop, ou seja, uma cultura do povo, uma identidade daquele povo. Então a cultura popular é voltada para a ideia de
identidade do povo. Só que, segundo a crítica do Félix Guattari, que também é a mesma crítica dos filósofos frankfurtianos, o pop, ou seja, a cultura popular, ela passou, a partir do capitalismo, para se tornar um produto como qualquer outra coisa no capitalismo. Então, a crítica, outra questão dá para vocês escreverem, a cultura popular para o Félix Guattari é essa transformação da cultura em meios do mercado. Ou seja, eu não tenho mais apreciação à música porque ela está falando de mim ou do meu povo ou da minha identidade. Mas eu tenho apreciação à música porque ela está fazendo sucesso, ela é comercial. Eu assisto um filme não porque ele retrata algo que eu me identifico na minha linguagem cultural, mas eu assisto um filme porque ele está fazendo sucesso, está dando bilheteria, está aparecendo para mim nos patrocínios nas redes sociais. Então, a cultura mercadoria é uma cultura que não expressa identidade, ou ainda ela dita a identidade. Como analisa os filósofos frankfurtianos, a ideia, por exemplo, do consumo de produtos a partir dos filmes de Hollywood. Então isso é a cultura como mercadoria. Ao invés da cultura expressar a minha identidade, ela vem padronizar a minha identidade como ser consumidor. Tá claro isso? Sim. Muito bem. A cultura valor já é uma cultura que tem a visão da ideia de ela dar valor ou não. Então, por exemplo, eu sou culto porque eu escuto música clássica, escuto bar. O outro que escuta funk não é culto. Isso é a cultura avaliada como valor. Né? Se eu valorizo ou desvalorizo uma identidade a partir da cultura, ou seja, da linguagem que esse povo manifesta, do que esses seres humanos se manifestam. Então, isso é algo que nós superamos na modernidade. Sabemos que cultura é aquilo que expressa a identidade do povo. Então, eu não posso ficar usando a cultura como valorização ou desvalorização de um grupo. Tá claro a crítica da cultura como valor? Sim. E a cultura alma coletiva é essa ideia da cultura enquanto expressão identitária de um grupo. Então, alma é o quê? A alma é a substância essencial de algo. E a alma, ou seja, o que dá vida a um grupo, é a forma que ela tem de linguagem, a forma que ela tem de comunicação. Então, a identidade cultural, ela vem como expressão de identidade ou de padrão? Na ideia de cultura alma coletiva é quando a linguagem, a cultura, ela expressa aquilo que é próprio do grupo. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a crítica ainda, voltando à crítica da cultura mercadoria, como eu citei agora, a linguagem corporal e falada dos que andam de skate, né, os skatistas, ela não está limitada apenas a ser alma coletiva, porque o skate que eles usam tem uma marca que vem para a ideia de cultura mercadoria, a roupa que eles usam, os tênis, então tudo são formas de nos tornarmos padronizados pela cultura mercadoria. Pessoal, tá claro isso? Então, ó, fixem dessa aula algumas coisas. O homem pode ser entendido como um animal simbólico para Cassier. O homem é um animal cívico para o Aristóteles. Para Platão, a linguagem ela pode ser veneno, se eu utilizo ela como retórica e manipulação. Wittgenstein traz a ideia da virada linguística, mostrando que a linguagem ela está modificada segundo um jogo de interesses, de regras, de dinâmicas próprias. E aí nós temos dois tipos de cultura. A cultura erudita, que tem seu berço no Renascimento, entenda o Renascimento como as transformações de modernização do teocentrismo para o antropocentrismo, de Deus no centro para o homem no centro, valorização do humano. E a crítica de Félix Guattari, cultura alma coletiva, quando dá a identidade do povo, a substância identitária do povo. Cultura valor, quando ela é utilizada para valorizar ou desvalorizar. Fulano tem cultura, ciclano não tem cultura. Funk é cultura, funk não é cultura. E cultura mercadoria é a característica dos frankfurtianos também trabalham como indústria cultural, falando da cultura como forma de mercado, ou seja, capitalismo. Dúvida? Não. Beijos.